Adriana e hoje vamos falar com vocês sobre como alcançar uma criança. Antes de qualquer situação, devemos ganhar a criança de forma espiritual, que é com a oração. É um privilégio levar as crianças de nossa família, nosso bairro, cidade e até mesmo da igreja até o trono da graça. É assustador o número de pessoas que hoje estão em presídios, casa-lar, morando nas ruas, que quando criança passaram pela igreja. Por isso, queremos falar da importância de interceder pelas crianças. Antes de sairmos para evangelizar uma criança, devemos orar por ela, apresentá-las a Deus. Existem 5 motivos do porquê devemos fazer isso. Acaba sendo comum a preocupação com o lúdico e com o entretenimento, mas devemos nos focar na evangelização, instruindo as crianças sobre oração e a palavra, construir nelas uma vida espiritual mais ativa, mais envolvida com Cristo. Podem se decidir por Cristo ainda quando criança, que elas desejem conhecer mais de Deus, que partam delas mesmas os pensamentos de quem é Deus, como é ser de Deus, o que Deus espera do homem, que elas reconheçam a soberania, o amor e a justiça de Deus. Que ela descubra o seu chamado ainda na infância, que desde a infância tem em seu coração o desejo, a vontade de servir. Que as crianças tenham um coração missionário. Que Deus levante, através delas, um exército valoroso, disposto a ganhar almas. Olá, meu nome é Aline e agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a alma da criança. Quantas vezes nós vamos em algum lugar, e até mesmo na igreja, e nós cumprimentamos todos os adultos e nem sequer olhamos para a criança? Quantos pais nós ouvimos dizer que alguns assuntos na igreja não são apropriados para o seu filho? E pior, a criança atrapalha durante o culto. Infelizmente, o mundo está pronto para abraçar as nossas crianças. E é importante saber que todo ser humano tem uma alma. Independente da idade, o sacrifício de Jesus foi por todos. Isso também inclui a criança. E para nós cristãos é uma crueldade esconder verdades bíblicas como o pecado e arrependimento. Nós devemos permitir que a própria criança escolha por Jesus. Oi, eu sou o Juan. Agora vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a questão de não sermos apenas assistencialistas. Não podemos somente amparar a necessidade social das crianças, mas apresentar o Evangelho de uma forma integral. A criança deve escolher por Jesus não pelo apoio recebido pela igreja, mas pelo sacrifício que ele fez ao morrer na cruz. Um exemplo seria: a vaca não dá leite. O que eu quero dizer com isso? É que para que o leite chegue à sua mesa, você precisa acordar cedo e ir tirar o leite da vaca. Existe todo um processo para que tenha um resultado final. E é assim que devemos ensinar nossas crianças a ter uma atitude e realizar aquilo que deseja. Mostrar a importância da ação para que as coisas comecem a acontecer e não se tornem dependentes de pessoas. Com isso, iremos criar futuros adultos que lutam pelos seus sonhos e projetos. Olá, meu nome é Soraya e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês como entender o contexto da criança. A partir do momento que a criança ela é gerada, ela está inserida num contexto familiar, social e educacional. No contexto familiar, ela precisa se sentir amada desde o nascimento pela sua família, porque através desse princípio ela crescerá segura e confiante em si, porque desde a gestação isso foi passada a ela pelos seus pais e sendo assim saberá lidar com os seus conflitos internos. Dessa maneira, a vida social também é favorecida. A participação dos pais na vida da criança reflete diretamente na sua formação, tanto social e educacional. A família é o primeiro sistema em que o ser humano se insere na sociedade e através dela começa a estabelecer o seu vínculo com o mundo. Na questão da educação, sabemos que o papel da escola se encontra alicerçado na questão relacional, na habilidade de lidar com o novo. Por isso, a escola participa do processo da criança
tornando-se um cidadão capaz de exercer a sua cidadania. Toda criança tem um direito à educação e nós, pais, educadores e líderes, aqueles que têm um contato direto e frequente com as crianças, temos que oportunizar esse direito a elas, pois assim estaremos contribuindo para a sua formação como cidadão. Agora que nós falamos sobre aspectos importantes antes de evangelizar uma criança, nós vamos falar sobre os métodos de evangelização. Existem vários métodos, talvez você conheça o livro Sem Palavras, também temos os panfletos evangelísticos. Mas talvez você vá para algum lugar e você não tenha nada na sua bolsa ou nada para que você já possa ter o contato com a criança. Mas existe algo muito fácil que você vai ter perto de você, que são as suas mãos. Existe esse método dos dedinhos. E agora eu vou contar para vocês a história, eu vou utilizar a minha mão. Primeiramente, nós utilizamos esse dedo aqui. O que lembra você? Joia, beleza, é um sinal positivo. E ele também está apontando para o céu. Quem é que mora lá no céu? Deus. Deus, ele mora lá no céu e ele nos ama e ele quer conviver conosco. Mas existe um segundo dedo aqui e geralmente nós usamos esse dedo para apontar os erros das pessoas. Mas nós esquecemos que existem mais 3 dedos voltados para nós. Então é importante que você lembre que você é pecador e que você errou e por isso você foi separado de Deus. Antes do pecado nós vivíamos assim com Deus, mas por causa do pecado nós fomos separados de Deus. Mas Deus, ele sempre nos amou e continua nos amando. Então ele teve um plano perfeito e ele enviou alguém que era o maior de todos. Esse dedo aqui representa o maior de todos. Ele enviou o seu filho perfeito, que não tinha pecado nenhum, para morrer por nós, para que nós pudéssemos voltar a ficar juntinho com Deus. E Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou ao 3º dia para que nós pudéssemos morar com Deus de novo e ter uma comunhão com Deus. E esse dedo aqui, ele representa a aliança, o compromisso que Deus quer com a criança. Nesse momento é o momento de oferecer o presente da salvação, onde você faz o apelo. E se a criança aceitar, você faz a oração com ela. É importante que a oração seja uma oração simples, que ela entenda o que ela está falando. E o último dedo aqui, que é o menor de todos, eu gosto muito de dizer que nesse método você pode se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Então você pode dizer que esse daqui representa a criança, que apesar de ela ser pequena e a menor de todas, Deus, ele tem um plano para ela. E você pode ministrar sobre sonhos, que algumas crianças já não acreditam mais nos sonhos. Você pode ministrar sobre a importância dela na família. E aí você pode se deixar ser usado pelo Espírito Santo. É importante em todos os métodos, independente do livro Sem Palavras, do método dos dedinhos, do folheto evangelístico, que você fale 5 pontos, pelo menos 4 pontos importantes nessa história. Que é o amor de Deus, que Deus ama a criança, que ela é pecadora e por isso ela foi separada de Deus, mas que o amor de Deus é tão grande que teve uma solução. Enviou o seu filho que morreu e ressuscitou. É muito importante que depois de você falar sobre o amor de Deus e que Jesus morreu e ressuscitou por ela, que você ofereça isso. Porque muitas vezes nós contamos a história, mas nós não damos a oportunidade da criança aceitar Jesus. Então é importante que você faça o apelo e ore com ela. E o último tópico é o crescimento espiritual. É importante que a criança saiba que agora que Jesus é amigo dela, ela pode orar, ela pode ler a Bíblia ou pedir para que alguém leia para ela. E também é importante que todas as vezes que ela pecar, ela tenha a liberdade de falar com Deus e pedir perdão. Olá, criancinha. Olá, tio. Posso te apresentar o plano da salvação? Pode. Então vamos ver desde o início. Em Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E em Jeremias está falando para Israel, quanto? Criança. Mas então, lembra aqui do início Abraão e Sara eram casados. Então, aqui em Jeremias está falando o profeta chorão. Ele é conhecido pelo profeta chorão porque ele só ficava se lamentando. Criança. Então, ele é o profeta chorão, você entendeu? Então, e aqui em Mateus, nos Evangelhos, criança, você tá entendendo? Aí, me perdi, vou começar de novo.
Em Gênesis 1, Olá, criancinha. Oi, tia. Como você vai? Ah, eu tô bem. Eu posso conversar com você um instantinho? Eu vim aqui hoje para te apresentar uma pessoa. Uma pessoa assim, que gosta muito de você, que se importa com você. Você já conhece, já ouviu falar sobre Jesus? Não vi. Eu vim aqui para... Vamos fazer um instantinho. Eu vim aqui hoje para dizer que Jesus tem um plano maravilhoso para sua vida. E Ele quer muito que você venha se aproximar dele. Calma, só um instantinho, assim, ó. Depois pode. Oi, criancinha. Ei, tia. Você quer aceitar Jesus? Não, tia. Não é melhor você aceitar. Você vai pro inferno. E tô vendo aqui, ó, é do Satanás. É do Satanás essa boneca aqui, ó. Ó, ixi, tá encapetada. Tem que queimar, colocar ela no fogo. E outra coisa, é melhor você aceitar Jesus, porque Deus, ele é castigador. Ele vai te castigar. Se você não voltar pra Jesus, você vai voltar na cadeira de roda. Você não tem medo do inferno? Você vai pro inferno. Tua mãe vai morrer, é perigoso. Aceita Jesus agora. Aceita, é melhor você aceitar. Esperamos que tudo que foi falado hoje tenha ajudado no ministério com as crianças. E fique ligado, semana que vem tem mais.